Olá a todos, você está no canal das Antigo 80, meu nome é César e no vídeo de hoje você vai saber a minha opinião sincera de um clássico da indústria nacional. Do que está falando? Estou falando de um par de caixas acústicas da marca Cygnus, modelo Heavy 320. Então, se você tem interesse aí em descobrir os pontos positivos e os pontos negativos desta caixa acústica fabricada lá nos anos 80 pela Cygnus, continue assistindo o vídeo aí até o final. Então, basicamente isso. Opinião Sincera é uma série que eu faço aqui no canal, onde eu dou a minha opinião sincera de alguns equipamentos, de alguns produtos fabricados do mundo do áudio dos anos 70 e dos anos 80, porque não alguma coisa dos anos 80. Então, e é mais ou menos assim que funciona esse canal. A gente conversa muito sobre anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, conhecendo, opinião sincera como eu estou fazendo aqui, curiosidades, comparativos, lives batendo papo, dicas, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo e não esquece de deixar o like para ajudar. César, por que só tem média e Twitter essa caixa? Não, a caixa completa é isso aqui, ó, né? Então você tem aqui as caixas, ó, Heavy 320, woofer de 12 polegadas, médios, tweeters. E por que ela tá aí? Porque o quadro aqui, né, ela é muito alta e a minha câmera não consegue enquadrar e nós temos um pequeno problema nessa minha unidade aqui, né? Coisas que aconteciam aí durante a vida útil de uma caixa dessa. Em vez da pessoa arrumar o alto-falante, acabavam trocando os alto-falantes. Acontecia muito isso, já aconteceu muito, você vai encontrar muita caixa acústica aí, infelizmente, como é que eu posso dizer, dilacerada, né? Que as pessoas abrem buraco. Ah, aqui tem um woofer de 10, vou meter um de 12. Ah, aqui tem um tweeter antigo da Novik, vou fazer um buraco, vou meter um ST300 da Selene. Então sim, vai encontrar isso muito aí, tá? Mas esse não é o foco do vídeo é opinião sincera. E como eu disse no início aí, você vai escutar os pontos positivos e os pontos negativos. Lembrando que às vezes tem ponto positivo que também é negativo. E também você tem que lembrar que é a minha opinião, certo? Então a convivência que eu tive com essas caixas ou com caixas acústicas é o que eu levo em conta, certo? Então, digamos, cada pessoa teve uma experiência, principalmente caixa acústica, né? O amplificador, ele é padrão, né? Então, digamos, você pode ter utilizado, ter tido algum problema com o amplificador, um receiver, um tape deck, qualquer outra coisa, por causa de uma má fabricação ou de problema crônico, alguma coisa assim. Já a caixa acústica é muito sugestiva, então tem pessoas que amam, tem pessoas que odeiam. Eu já contei histórias aqui de caixa acústica que eu achava uma porcaria, de repente falei, não, é boa. E aí, um dos pontos negativos, eu vou falar sobre essa caixa e pode ser esse o fator. Então é basicamente isso, a minha opinião, beleza? Então é isso aí, inscreva-se no canal, ative o sininho. Eu tô com uma lista aqui de pontos positivos e pontos negativos da caixa. Lembrando, eu acho que eu já fiz o conheça ela. Normalmente eu gosto de postar antes o conheça para a pessoa conhecer todos os detalhes e saber do que eu estou falando durante a opinião sincera, beleza? Então vamos lá, porque eu gosto de opinar e dar aí alguns argumentos, tá? Então é isso que você vai ficar aí. Plano de fundo vai ficar só vendo a parte de alta, médio e agudo. Os woofers vão ficar escondidos aí, porque como você percebeu, os woofers não são os originais. Vamos lá, pontos positivos da Heavy 320. Primeiro ponto positivo, clássico dos anos 80, a beleza, né? Você vai dizer o que você quiser, né? Sobre qualquer coisa dos anos 80 que não seja muito mais bonito do que o seco, o cinza, o chumbo do que é feito hoje. Então, se for pegar uma caixa hoje moderna, né? Sei lá, Sony Genesis ou qualquer outra coisa assim, aqueles plástico e cinza né? Então esse acabamento em madeira, calma que tem um ponto negativo, esse acabamento em madeira com esse cromado não, com esse dourado, né, na tela dos médios e dos agudos, esse escrito em amarelo combinando com a linha 1800, né? Não tem linha 1800 escrito em verde, vermelho, é amarelo, esse amarelo aí, combinando. É muito legal, muito bonito, uma caixa tipo torre, bem legal, bem grande, não sei se dá para falar isso, mas é uma caixa grande, alta e bem clássica dos anos 80. Então, a beleza da caixa, né? Ainda mais se você for comparar com caixas dos anos 80 também, porque aqui a gente já tem uma caixa de 83, 84, 85, se eu não me engano.
Então o que acontece? Ele tem esse acabamento de uma madeira um pouco mais escura, né? Ao contrário de caixas que você vai encontrar aí, exemplo, Polivox 145. Elas são bonitas e tudo mais, elas escurecem com o tempo, mas a cor natural delas é cerejeira. Né? E cerejeira era uma coisa muito característica dos anos 80, certo? Já essa cor aqui de madeira um pouco mais escura, mais mogno, digamos assim, você pode gostar dela nos anos 80, nos anos 2000, nos anos 2025, né? Já a cerejeira ela é um pouco mais assim, característica mais dos anos 80. Então sim, é uma caixa, comparando com coisas modernas e com até mesmo as coisas de época, é uma caixa bonita e não tenho o que falar. Segundo ponto positivo, o acabamento, né? Então você tem um acabamento, puxa, você tem as telinhas aqui nos woofers com esse acabamento dourado, como eu já falei, com a escrita ali na caixa dourada. Você tem essa lateral, que eu mostrei lá no Conheça, para justamente não mostrar o vinco entre, que é um ponto negativo que eu vou falar mais para frente, dessa fórmica que faz a lâmina dela aqui, certo? Então você tem essas duas... O acabamento da caixa, né? Não estou dizendo com o material que foi construído, tá? Isso é ponto negativo, calma aí. Mas sim, o acabamento, eles tentaram fazer uma coisa com acabamento diferenciado, né? Do que normalmente se fazia nos anos 80. Vou fazer uma comparação com o IBS, né? Sparta, puxa, tinha aquela parte que é para dentro, puxa, é muito legal. Então, com certeza, o acabamento desse tipo de caixa feita nessa época é muito bonito, é de se invejar para as coisas que são feitas hoje. Então o acabamento dela, como disse, elas ter as telinhas para os agudos, para os médios com esse dourado, é bem interessante. Bom, continuando então, manual. Como assim, César? Por que você vai dar um ponto positivo no manual? Cara, desculpa aí, tô meio gripado, então o que acontece? Você tem uma caixa acústica triamplificada, quer dizer, o que a gente chama de multi-amplificado, tá? Assista o Conheça que está na descrição. Então você pode utilizar um amplificador para agudo, um para médio, um para tweeter, um para agudo, um para médio, um para woofer, né? E aí você tem um manual bem completo, certo? Eu mostro lá no Conheça todos os detalhes e tudo mais. E por que você está colocando como ponto positivo, César, né? Toda caixa dessa deveria ter um manual bem completo para te explicar como você vai fazer a ligação multi-amplificada ou então a ligação de um amplificador só. Só que se você for fazer comparativo com outras caixas, inclusive eu procurei aqui meu manual da Concert One e não achei, mas eu vou fazer um shorts ou alguma coisa assim mostrando a diferença do manual, né, da Cygnus, certo? Para um manual da Gradiente. Lembrando que também existe uma defasagem de tempo aí. Concert One é de 81, 82, 80, né? Então tem um tempo aí. Mas sim, o manual dela é bem completo, você vai conseguir fazer a ligação que você quiser aqui sem problema nenhum. Inclusive mostrando alguns problemas que você pode ter e as soluções, né? Porque hoje em dia é comum isso, problemas e soluções dos manuais. Mas lá nos anos 80, os manuais, principalmente os de caixa acústica da Gradiente, eram bem simplórios, digamos assim, tá? Bom, quarto ponto positivo aqui, multi-amplificado. É um ponto positivo porque é uma caixa que, como é que eu posso te dizer, era uma tendência nos anos 80, você ter aqueles racks com 3, 4 amplificadores, né? Os caras queriam vender mesmo, né? Tipo, pô, vamos vender amplificador para essa galera aí, vamos fazer rack com 4 amplificador. E aí o que acontece? Um divisor de frequência, assim como o CX2 da Gradiente, assim como o EC400 da própria Cygnus. Então eles enfiavam esses equipamentos aí para você ter esse rack bem completão, como a gente tem aqui na foto, né? Bem completão, com vários amplificadores e tudo mais. Só que daí o que acontece? Pô, nós precisamos fazer as caixas trabalhar com esses amplificadores. E aí fizeram as caixas multi-amplificadas. Como que funciona? Funciona que ela tem um divisor, onde você vai ligar um amplificador e aquele divisor vai estar atuando para os agudos, para os médios, para os woofers, sem problema nenhum. Ou você pode eliminar o divisor interno dela e utilizar um divisor externo, seria um crossover ativo, né? Então você vai estar cortando a frequência antes de ser amplificado. Ainda precisa fazer um vídeo sobre isso, né? Então aqui você está, no caso, quando o divisor é passivo, está lá dentro da caixa, o amplificador vai estar mandando tudo
e quem vai estar fazendo o corte é lá dentro, vai estar sendo feito o corte pós-amplificação. Quando você tem um ativo, o amplificador já vai estar só respondendo aquilo que você quer. E aí, então, você conseguia fazer com que você liga direto, né, um amplificador direto nos tweeters, nos médios, coisa que se você não tem o divisor, você não consegue fazer, porque eles precisam receber a frequência correta, né? Então, você ter a multi-amplificador, inclusive caixas, elas eram vendidas assim. FAR, né, fazia as caixas multi-amplificada. Que mais, cara? As Concert One, se não me engano, é amplificada também. Master 220, se não me engano, saiu também com o sistema multi-amplificado, justamente para casar com a linha Exotec. Então, com certeza, é um ponto positivo, né? Por ser a top de linha, sim, é a top de linha. Ah, mas a Heavy 500. Cara, isso aí é um outro assunto que eu já fiz vídeo, vai estar na descrição, ou então inscreva-se no canal, você vai entender o que acontece com as Heavy 500, tá? Porque no próprio folder aqui, ó, você vai encontrar Heavy 500. Então, Heavy 500 é o top da Cygnus, César? Na teoria, no papel, sim. Então, vamos lá. Então, ela ser multi-amplificada é um ponto positivo, sim. Bom, outro ponto positivo, normal, tranquilo, 3 vias, né? Normalmente as caixas top de linha elas são 3 vias. César, mas 3 vias, ter woofer, médio Twitter é comum. Não. Tem caixas, a própria Heavy... Não, aqui a gente tem todas as 3 vias. Até a 140 é 3 vias. Mas tem caixa acústica que você só encontra 2 vias. Woofer e agudo. Óbvio, são aquelas caixas mais simples, né? Mais básicas. Mas sim, ser 3 vias é bem legal, bem bacana. Tem caixas até 4 vias aí. Mas 3 vias é o básico de qualquer caixa. Tem que ser 3 vias, na minha opinião. Quando você tem caixa 2 vias... você perde muita coisa, ou é uma coisa muito simples, para um áudio muito simples. Claro que hoje a gente tem a parte de médio Twitter no mesmo componente em alguns casos profissionais. Eu sou contra, né? Ainda vou fazer um vídeo também sobre isso, falando eu prefiro caixa profissional com 3 vias e não com 2 vias, mas ser 3 vias é um ponto positivo. Ponto positivo woofer, agudos e médios. Como assim? Bom, são todos... O que acontece? A Cygnus, quando elaborou essa caixa aqui, claro que procurou parcerias da indústria nacional para alto-falantes. Você tinha algumas opções na época, Novik, Bravox, Dalvox, Selenium, né? E aqui, no caso, a Cygnus confirmou a parceria com a Novik. E o que acontece? Quando você tem uma caixa top de linha para o teu conjunto top, você vai fazer o quê? Você vai procurar com que a empresa que vai te fornecer produtos te forneça o melhor que tem. Então, sim, né, na teoria, né, aqui nós temos os melhores agudos da Novik de época, os melhores médios da Novik de época. Há controvérsias? Porque a gente pode achar que os médios que estão aqui sejam inferiores aos médios tipo de Vox 150, né? Só que eram outra época, né? Outra época. Então, provavelmente a Novik já não tinha mais aqueles médios que a gente gosta, né? Os quadrados da Vox 150, da Vox 145. Não, da Vox 145 não. Vox 145 é redondo já, né? Cara, agora me perdi. Mas os quadrados, né? Os médios quadrados clássicos da Novik não eram utilizados aqui. Já os tweeters aqui a gente já tem uma coisa mais moderna. Então eram os tops de linha da Novik, já seriam os cornetinhas, né? Porque, comparando com aquele médio que eu falei, os tweeters lá eram os tweeters de pano ainda, né, de papel. Aqui nós já temos tweeters de corneta. Os woofers também, não posso falar nada porque não tem os woofers originais aqui, mas eu já tive os woofers originais. Eles eram os melhores... Cara, eram os melhores, os mais fortes da Novik? Não, certo? Porque a Novik fabricava woofers de 12 polegadas de 250 watts, né? Mas esse era mais para linha instrumental e profissional. Mas sim, a Cygnus procurou colocar aqui woofers de boa qualidade, né, até onde podia colocar alguma coisa aqui, médios de boa qualidade, tweeters de boa qualidade. Tá? Então sim, se preocupou em instalar componentes de alta qualidade aqui, certo? Mais um ponto positivo é os conectores, né? Como assim, César? Os conectores de caixa de divisor atrás. Porque ali você tem os conectores que é padrão da linha Cygnus. Os amplificadores usavam os mesmos conectores. Então, é um conector fácil de acesso, fácil de conectar, né? Ao contrário de algumas caixas que a gente tem, tipo, exemplo, aqui tem um acabamento de plástico, mas tem as caixas tipo FAR, ela tem aquele conector de ferro, né? Que oxida, trava, é mais complicado, pode dar mau contato, né? Tipo, o conector de ferro tá passando corrente.
E quando você tem só 2 plugs, negativo e positivo, beleza. Mas quando você tem um multi-amplificado com 5 negativos ou 5 não, né? 3 ou 4 negativos ou 4 positivos dando sopa ali para fugir e encostar um no outro. Então você tem um conector de plástico meio que blindado, meio que isolado ali a parte de contato, é muito melhor do que aqueles conectores, estou falando de Polivox 145, Polivox 150, GX12, né, a FAR L65, se eu não me engano, também usava aqueles de ferro. Os de ferro, né, então você sabe que bobeou, repetindo, quando você tem só 2 plugs, a chance de um encostar no outro é mínima. Mas quando você tem 4 de cada ali, é mais complicado, você entendeu? Dá uma bobeada. Então sim, os conectores é um ponto positivo dessas caixas, sim. Outro ponto positivo que eu vou citar são as telas frontais. Você tem as telas, tanto como eu já falei ali nos tweeters e nos agudos, né, que são os tweeters e nos médios, tem essas telas bonitas para dar acabamento, mas eu já falei no acabamento. Mas vou falar sobre as telas originais também dela, sabe? As telas originais, elas são feitas de um material um pouco melhor do que das outras fábricas, né? Vou dar um exemplo meu aqui, né? Exemplo, Heavy 320, 1984, certo? As telas estão aqui em perfeito estado. Não esfarelou, né? Claro que vai depender muito do manuseio das caixas. Mas eu vou falar uma coisa para você. Essas caixas aqui, elas foram muito mais rodadas que as minhas 3.0. As minhas Gradiente 3.0, elas sempre estiveram na sala do único dono. Essas aqui já foram para garagem, já deram aquela rodadinha, sabe? O cara já mandou pro concerto para trocar woofer, essas coisas aí. E as telas continuam intactas. Por quê? Porque a madeira é de boa qualidade. Já se você pegar as telas da minha 3.0, que sempre estiveram na sala da pessoa, cara, as telas estão tudo tortas, vou ter que recuperar madeira, vai dar trabalho pra caramba, tudo esfarelada. E é uma caixa inteira, uma caixa com uma procedência interessante. E outro problema, essas caixas, né, 3.0 de 89, 90, 91. Então elas já são muito mais novas do que as Heavy e as telas já estão muito mais judiadas do que as Heavies. Claro que você falar hoje de um equipamento com 40 anos, 30 anos, vai depender muito de quem usou. Mas como eu te disse, essas minhas 3.0 sempre estiveram na casa da pessoa, mas o material é tão ruim que só na hora de tirar já quebrou. Já aqui não, aqui você tem um material muito mais interessante. Então, como é a minha vivência aqui, né, a minha perspectiva do que eu tenho aqui no momento, cara, as telas têm um material muito melhor. Cara, e vamos fazer comparação com tela da Gradiente também, né? A não ser aquelas que era feita de baquelite, se eu não me engano. As outras telas da Gradiente feitas de madeira eram horríveis, né? Essa aqui não, ela tem uma madeira um pouco mais firme. E olha o tamanho da tela, né? Uma tela que cobre praticamente a caixa inteira. Então, quanto mais material, quanto mais tamanho, né? Mais chance dela dobrar. E aqui não dobra. Aqui ela é boa, assim, se souber tirar e pôr, sem problema nenhum. Já das 3.0, tudo depenado. Então, é um ponto positivo as telas, tá? Beleza, então. Agora vamos para os pontos negativos, tá? Vamos lá. Ponto negativo número 1. Aglomerado. Cara, a gente tem essa discussão há longos tempos por causa da caixa acústica, rack, né? Eu vim falar para você, não, o pessoal fazia caixa acústica com aglomerado por causa da acústica. A gente pode usar um argumento meio estranho que é, mas então por que era usado nos toca-discos? O famoso aglomerado que esfarela. Quem está acostumado sabe o que estou falando. Bom, daí a gente pode ter a mesma lógica. Por que era usado nos toca-discos, né? E usado nas caixas? Porque uma das teorias é que o aglomerado era utilizado porque era mais barato, ficava mais em conta fazer a caixa de aglomerado do que naval, essas coisas assim. Como eu já disse aí num vídeo, caixa Sansui japonesa dos anos 70 era feita de madeira naval. Então o que acontece? Então uma das teorias é baixo custo, então vou usar o aglomerado, certo? Eu não acredito muito nisso. E aí eu levo em conta porque, não, a acústica, né? Então vou usar como acústica. Não, o aglomerado era melhor porque a acústica do aglomerado é melhor do que o naval. Mas por que usava no toca-discos então, César? Né? Por que faziam aquelas caixas de madeira horríveis nos toca-discos que esfarela tudo? Porque é a mesma lógica. A acústica da caixa
o aglomerado absorve mais. O toca-discos a mesma coisa, porque você tem que entender que o toca-discos também precisa absorver impacto, né? Você tem uma agulha ali rolando num prato de antimônio de aço, que se você tiver uma madeira muito firme, muito dura, muito compacta, ela vai transferir toda e qualquer batida, energia para o prato. Então a minha lógica de ser por causa da acústica, esse meu argumento é válido nos toca-discos e nas caixas. Só que, porém, daí tem o argumento que, para mim, me leva para o outro lado, que é o quê? Por que era feito os racks, então? Por que rack, né? Vamos citar todos aí, rack da linha Exotec, linha Exotec, da linha System, Polisrack e tudo mais, todos eles eram feitos com aquela porcaria daquele aglomerado. Né? Se você pegar um Polyrack 2, 1, qualquer rack aí, as prateleiras detonam rapidamente por causa do aglomerado. Então a gente já puxa pro lado da... Mas isso é uma teoria minha aqui, a gente precisa conversar um pouco mais sobre isso, tá? Então sim, né? Já me prolonguei demais. Sim, ela ser de aglomerados é um ponto negativo. Mais um ponto negativo, fórmica. Como assim, César? Cara, a maioria das caixas que eram feitas nessa época aqui, eles utilizavam madeira. Então, digamos, por mais que a base seja de aglomerado, certo? O acabamento sei lá, da linha Master Gradiente é uma madeira, certo? É uma madeira. Então, você tem ali aquela parte na cor natural da madeira. Tá certo que o meio é pintado, mas na lateral é uma madeira. Existe aquela lâmina de madeira que é utilizado. Na cerejeira, a mesma coisa. Vox, esse tipo de coisa, tem aquela lâmina de cerejeira. As caixas IBS, lâmina de cerejeira. Que mais? Qualquer outro tipo de caixa que você pode pensar, tem uma lâmina de madeira, certo? Aqui a gente já começou com essa tática de ser utilizado uma fórmica. Apesar de que eu já vi caixas restauradas nesse nível aqui, que o pessoal utilizou madeira, só que daí a madeira fica num tom meio estranho. Então essa fórmica, por um lado, é positivo, né? Por quê? Porque ela evita justamente a umidade que ferra com o aglomerado, mas esse acabamento que parece um plástico é meio estranho, apesar de ela ter uma textura muito legal. Assim, olhando, você não vai conseguir perceber, mas se você passa a mão, você parece madeira, mas é um plástico, é uma fórmica. Ao contrário de outras caixas que tem aquele acabamento com uma lâmina de madeira mesmo, tá? Então, é uma coisa assim, tipo, já que meio que moderno, né? Porque depois as caixas mais recentes, até mesmo as pretas, eram feitas assim, de aglomerado e uma lâmina de fórmica, ou na verdade não é a fórmica, é tipo um plástico, sabe? Só que daí tem aquele detalhe, cara, eu vou repetir, se você pega essa lâmina, passa a mão, tem aquela textura. Se você pega uma caixa dessa que o cara arrancou essa lâmina e pôs uma lâmina moderna, não tem textura, daí é um plástico mesmo, liso, sabe? Esse plástico aqui, para você que talvez já teve contato com o receiver da Marantz, ou então com os tapes da Kai, tem alguns tapes da Kai que ele é de lata, só que passam um plástico, né? Passam aquele plástico em cima para imitar a madeira, certo? É mais ou menos isso que foi feito nessa caixa aqui, né? Então, assim como foi feito em alguns tapes da Kai, como eu disse, nos receivers Marantz, 4400, 4230, todos esses aí, da linha 22 não, porque daí já é um preto, tipo um emborrachado. Então foi feita a mesma coisa na caixa, entendeu? Então eu coloco como ponto negativo porque se tivesse feito com acabamento de madeira, né, você só teria noção de que foi feito na hora de passar a mão. Porque aqui parece madeira, mas não é madeira, é um plástico e você sente aquela textura, mas não é como da madeira mesmo, tá? Então, ponto negativo, tá? Eu vou deixar o ponto negativo pior por último. Vou pular um aqui. 4. Assistência. Cara, falar sobre o ponto negativo da assistência da Cygnus é complicado. Por que você está falando isso, César? Porque essas caixas que eu peguei aqui, elas tinham os woofers e os tweeters trocados, né? Os tweeters eu consegui colocar os originais novamente, mas os woofers não conseguiam um par original. E por que isso acontecia? Né? Foi feito esse serviço nos anos 2000. Por que isso acontecia? Justamente porque não tinha uma assistência. Então, digo, deu problema nos woofers. Vou levar para recondicionar e manter a carcaça original. Ninguém te falava isso. Né? Se levar para algum lugar, os caras, vamos colocar um woofer novo. Aí colocavam essas coisas aí de carro que você está vendo aí. Nos tweeters a mesma coisa. E isso aconteceu com várias caixas, né, do pessoal
Aqui no caso ainda não foi feito buraco, né? Não foi aberto buraco para enfiar outras coisas. O cara conseguiu enfiar no mesmo gabinete. Que é uma vantagem que você consegue refazer, né? No caso, se eu achar um par de woofer original, eu consigo pôr aqui sem problema nenhum. Mas então eu vou colocar como ponto negativo, né? Que a assistência da também exigir uma assistência técnica da Cygnus nos anos 2000, né? Que já nem se existia mais Cygnus, é meio complicado. Mas alguém, não sei onde, né? Uma curiosidade aqui no meio do vídeo, alguém postou assim, não sei o que eu falei, de um PA 4400 ou do 1800, de alguém falou assim, não, eu fui na assistência da Cygnus e eles, alguém fez um comentário assim, fui na assistência da Cygnus e eles foram ver se ainda tem isso daí. Cara, a Cygnus nem existe mais, né? Não sei qual assistência que ele procurou lá, que ele foi procurar pela Cygnus e a Cygnus disse que tem. Se duvidar, existe Cygnus, sei lá, que deve estar fazendo aí, sei lá, antena de televisão, alguma outra coisa assim, né? Então é bem complicado. E agora o último ponto negativo, tá? Mas repetindo, esse ponto negativo é no meu sentido, tá? Porque aí eu preciso contar uma história, que é o que? Eu sempre achava Master 220 um lixo de caixa. Lixo de caixa, lixo de caixa. Por quê? Porque a gente testava em lugar aberto, né? Sempre testava em lugar aberto. Até o dia que eu fui na casa de uma pessoa, numa sala, escutei as Master 220 tocando, eu falei, caramba, não pode ser a mesma caixa. Aí quando eu fui olhar, realmente é a mesma caixa, cara, um grave gostoso, tudo bonito e tal, e nem era com H2, era com A2. E aí eu percebi que o quê? Que esse tipo de caixa, ele leva muito em conta o ambiente onde você está. Então aqui é a mesma coisa. Eu vou falar alguma coisa para você de Heavy 320, vou falar que o som é horrível, né? Tem muito agudo, muito médio, o woofer não desenvolve, fica o som só muito baixo, não tem acústica. Essa é a minha percepção dessas caixas, certo? Zero praticamente. Só que o que acontece? Eu estou num lugar aberto, certo? Se você talvez colocar numa sala, em algum lugar, o rendimento das caixas seja... E não estou falando do woofer não, porque tanto com esse woofer que está aí, como com o woofer original, é a mesma coisa, certo? Falta médio grave, na minha opinião. Só que daí tem um outro ponto. Qual é o outro ponto? Eu tenho costume e gosto de caixa profissional. Segundo, meu ouvido já está estourado, né? Para quem veio do mundo profissional sabe que, vou testar agudo, tá tudo funcionando, você mete o ouvidão lá no agudo, aí teu ouvido já era, tá podre já. Então, eu escutando essas caixas, pro meu gosto pessoal, pro ambiente onde eu estou, certo? Elas não servem para nada, na minha opinião, você entendeu? Então é a minha opinião sincera, o som é horrível, mas eu preciso bater nessa tecla novamente, o som é horrível para mim, porque existe um buraco muito grande aqui no médio grave, mas eu gosto mais de um outro tipo de som. Então eu tenho a tendência a gostar de caixa profissional. Por quê? Porque o meu ouvido, o que eu gosto, está mais para o lado profissional do que para esse tipo de caixa. Não quer dizer que todo mundo que vem aqui escutar as caixas fala assim, não, é horrível. Não, certo? Cada um que escutar a caixa vai ter uma percepção diferente, entendeu? E não é à toa que é uma caixa que foi bem vendida, o pessoal gostava bastante, tem uma fama boa, de caixa boa. Por quê? Porque tem pessoas que se agradam com o som dela, né? Então, falar sobre a qualidade da caixa e você dar a tua opinião e dizer assim, não, essa caixa é uma M, certo? E ponto final, não, isso é a tua opinião, é da maneira que você escutou, da maneira que você entendeu as caixas. Para outra pessoa pode ser diferente. Eu vou fazer um novo comentário para ver se você consegue entender sobre isso aqui. Quando alguém vem aqui escutar um som aqui, alguma coisa na minha casa, eu já aviso, cara, o meu ouvido está estourado e eu gosto desse tipo de som. Por quê? Para a pessoa já estar preparada. Por quê? Porque quando eu ponho um som aqui para mim e falo, olha só, puta, gostoso esse som, hein? O cara pode estar escutando e falar assim, meu Deus, que merda de... Puta, não posso falar isso, hein? Que droga de som. Agudo estourando, tal, não sei o quê. Por quê? Porque ele está mais acostumado com uma caixa mais fletona. Falar em caixa flat é complicado porque num som diferente do que eu estou escutando, você entendeu? Então é bem complicado isso daqui. Então, na minha opinião, é uma caixa que não realmente o som dela não vale a pena. Eu, para mim, teria outras caixas, mas tenho que repetir novamente. É a minha opinião, é a minha percepção do som. Para você, a caixa pode ser muito legal, muito bacana, tá? Então é isso. Hoje você escutou o Opinião Sincera das Heavy 320, um par de caixas fabricado pela Cygnus lá nos anos 80, ela é bem grandona, né? Eu conheço aí na descrição. Pena os meus woofers aqui teria
a caixa foi mutilada, foi jogado fora a aranha e colocado isso daí, mas repetindo, é uma tendência que acontecia. Opinião sincera da 320. Se você tem alguma coisa que você discorda ou concorda, queira acrescentar um ponto negativo ou um ponto positivo dessas caixas, você já teve alguma experiência com essas caixas alguma vez na sua vida, deixe sua opinião aqui nos comentários, que isso é muito legal, muito importante, porque principalmente com caixa acústica, né? Quanto mais pessoas gostarem, quer dizer que pode ser que a caixa seja melhor e você que tem um preconceito com relação a ela. Então deixe sua opinião dessas caixas aqui na descrição, se você já teve contato com elas, que aí a gente agrega mais informação aqui no canal. Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esqueça de dar o like para ajudar. É isso aí. Com opinião sincera, Heavy 320. Espero que tenha lembrado de todos os pontos negativos e os negativos. Deixa aqui algum ponto a mais se você conhece. Grande abraço, até a próxima.